Quantos aqui ainda estão com fome por Deus? Só você que está com fome por Deus, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Eu quero que a gente faça uma oração agora em relação àquilo que Deus vai fazer nessa manhã. O Espírito Santo, Ele vai levantar muitos pais e mães espirituais para uma geração. Nós estamos vivendo nos últimos dias da terra. E a Bíblia diz que antes do fim nós vamos ver com os nossos olhos a maior onda de salvação de todos os tempos. Em Mateus 24:14 diz que nos últimos dias o Evangelho do Reino seria pregado a todos os povos, todas as nações e todas as tribos antes do fim. Em Efésios 4 diz que antes do fim a igreja vai alcançar a estatura do varão perfeito. E esse é o único propósito da unidade dos 5 ministérios: apostólico, evangelístico, pastoral, mestrado e profético. Deus nesses últimos dias está aquecendo a sua igreja para participar da última colheita de almas de todos os tempos. Eu quero que a gente ore por isso nesses próximos 2 minutos. Então feche os seus olhos nessa manhã e eu quero que você comece a orar com suas palavras assim: Espírito Santo, aumente em mim compaixão pelos perdidos, aumente em mim fome e sede. Vamos lá, ore ouvindo a sua voz. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor gere em nós fome e sede pelo Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha gerar em nós amor e compaixão por almas. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor levante os últimos pregadores do Evangelho na terra. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus por homens como George Whitefield, homens como John Knox, homens como John Wesley. Eu oro por homens como Billy Graham. Eu oro, meu Pai, por mulheres como Catherine Kuhlman e Aimee McPherson. Eu oro, meu Pai, por homens como Evan Roberts. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha destruir a apatia da sua igreja. Pai, eu oro para que a sua igreja venha participar da última colheita de almas. E que essa última, meu Pai, seja maior no nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia aí e abra no livro de 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3, desde o versículo 6. Segunda Reis 3:6. Quantos acharam? Digam amém. Leia na sua palavra, diz assim, leia na sua Bíblia, diz assim: por isso o rei Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te viria. Ora, pois traga a mim um músico ou um tangedor. E sucedeu que, tocando o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, vocês não verão vento e não verão chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais até aqui. Igreja, eu quero compartilhar com vocês a melhor boa notícia do Evangelho para mim e para você que já fomos salvos para esses dias. A melhor boa notícia do Evangelho para mim e para você nesses dias é que nós estamos vivendo nos últimos dias da terra.
E eu não fundamento esse entendimento e essa notícia com base nas minhas convicções pessoais, ou com base na minha opinião, ou com base nas minhas emoções. Eu não fundamento esse entendimento com base nas minhas emoções, não fundamento com base na pregação do meu pastor Gustavo Paiva, que eu honro muito. Eu não fundamento esse entendimento com base na profecia de homens. Eu fundamento esse entendimento com base na Bíblia. A Bíblia nos garante que há mais de 2 mil anos atrás iniciou-se um tempo aqui na terra que a Bíblia chama os últimos dias do Senhor. Paulo, João e Pedro escreveram há mais de 2 mil anos atrás a mim e a você que nós já estaríamos vivendo nos últimos dias da terra. Agora vamos lá, se Paulo escreveu isso em Romanos 9, se João escreveu em 1 João e Pedro escreveu em 1 Pedro, se esses 3 apóstolos escreveram há mais de 2 mil anos atrás, guiados pelo Espírito, essa verdade, que nós já estaríamos vivendo nos últimos dias da terra, o que Paulo, João e Pedro escreveriam 2 mil anos depois? Creio eu que é o óbvio. Paulo, João e Pedro iriam escrever hoje, se possível, guiados pelo mesmo Espírito, a mim e a você, que nós não estaríamos vivendo apenas nos últimos dias da terra, mas nos últimos dias da terra. E se isso não te empolga, isso deve te empolgar por 2 fatores. O primeiro fator, que talvez é um dos mais importantes que nós temos que trabalhar nesses dias. Eu e você não somos daqui. Nós não somos desse mundo, igreja. Ouça isso. E talvez é a parada mais simples que você já ouviu. Mas é o simples que a igreja esqueceu. E ela tem provado isso com o estilo de vida. Você não é daqui. Ouça isso. Eu e você não somos mais daqui, não somos desse mundo. Não viva nesse mundo como se você fosse daqui. Não ore como se você fosse daqui. Sabe como você me prova que você está preso nessa terra na sua oração? Quando você passa a orar mais pelos seus problemas e pelos seus anseios terrenos do que pela eternidade e pelo anseio eterno do Senhor. E qual é o anseio eterno do Senhor? É único. Almas. O único anseio eterno do Senhor se chama almas, porque a única coisa que existe eterna aqui na terra se chama almas, vidas. Sabe, a grande verdade é que a maioria de nós estamos vivendo nessa terra como se nós fôssemos daqui. João, e de onde você tirou que eu não sou daqui? Bíblia, palavra de Deus. João 16,14, Jesus ele diz para os seus 12 discípulos: já não sois desse mundo, vocês são de um outro mundo. As mesmas palavras de Jesus para os 12 são as mesmas palavras de Jesus para mim e para você. Deus hoje diz a você, se você afirma ser um discípulo, Deus hoje te diz pela palavra. Não precisa se arrepiar, não precisa chorar. Deus diz pela palavra: já não sois desse mundo, vocês são de um outro mundo. João, e o que isso muda na minha vida? Muda tudo. Muda tudo, muda principalmente algo dentro de você. Você passa a viver uma vida de extrema paz. Isso faz com que a sua crise de ansiedade, pânico e depressão seja totalmente aniquilada. Como um homem e uma mulher entendendo que não é daqui, entendendo a revelação da eternidade, entendendo que é herdeiro em Cristo e que tem tudo, pode sofrer com crises de ansiedade, pânico ou depressão. João, o que você está querendo dizer? Que eu, por passar por isso, eu estou sem Deus? Não, você pode estar cheio de Deus, você pode viver uma vida cheia de Deus, você pode ler a Bíblia, orar e pregar o Evangelho, mas mesmo assim, não ter a revelação da eternidade cravada no seu peito. A revelação da eternidade tira os seus olhos da terra, e como consequência é o óbvio, tirando os seus olhos da terra, você passa a não mais sofrer os anseios dessa terra. Porque agora, mano, você entendeu que você não é daqui. O maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham, morreu ano passado, 99 anos de idade. Talvez, ouça isso, irmão, Billy Graham pregou para mais pessoas do que toda a igreja primitiva, juntando com o próprio Cristo Jesus. Billy Graham ele morreu com 99 anos, pregou para 242 milhões de pessoas, trouxe 96 milhões de pessoas para Jesus, ganhou mais pessoas para Jesus do que toda a igreja brasileira em um ano.
Em um século. Billy Graham foi o cara que sentou com o maior simbolismo do mundo oriental do século passado, que foi um homem chamado Mahatma Gandhi. Billy Graham sentou com Mahatma Gandhi em 1942, um ano antes de Gandhi morrer. Gandhi tinha milhões de seguidores, sem redes sociais, sem a globalização para conectar ele com o mundo. Gandhi foi o cara, irmãos, que confronta toda a igreja brasileira, porque ele jejuou pelo seu povo 40 dias, sem crer em Deus como eu e você cremos. Gandhi foi um cara que seguia a religião hindu. Ele acreditava que o sol, lua, vaca, rato, tudo era Deus, a planta era um Deus. Ele jejuou mais do que muitos de nós cristãos e mais do que eu. Gandhi senta com Billy Graham. E depois de 25 minutos de conversa, um ano antes de sua morte, Gandhi olha para Billy, ele diz bem assim: Billy, eu preciso te confessar algo. Billy diz: diga. Eu quero te agradecer. Agradecer por quê? Responde Billy Graham, com 26 anos de idade. Eu quero te agradecer porque finalmente eu conheci na terra um homem parecido com Cristo. E isso é motivo de glória a Deus e misericórdia. Como um homem pode afirmar, depois de ter conhecido vários cristãos, de boca, ter reconhecido apenas um em atitude? Sabe quem foi Billy Graham, irmãos? O conselheiro de 3 presidentes norte-americanos consecutivos. Sabe quem foi Billy Graham? O cara que antes de ser conselheiro dos Estados Unidos, o FBI, e ele faz até hoje isso, o FBI investiga todos os conselheiros, antes do conselheiro ser conselheiro de um presidente nos Estados Unidos, por conta dos atentados terroristas. Então eles temem que o conselheiro possa ser um cara mau, influenciado pelo mundo árabe. Billy Graham foi investigado 6 meses pelo FBI. Sabe o que o FBI escreveu? E foi no New York Times de 1999, 2 anos antes do atentado na Torre Gêmeas. Noticiou na CNN: Billy Graham, o homem mais justo e íntegro dos Estados Unidos, em nossas pesquisas e buscas de erros e defraudações da lei. Ele não foi pego em um erro. Um erro. Billy Graham, ele era íntegro. Morava num prédio, e o escritório dele era num prédio de 60 andares lá em Nova York. Ouça isso. Quando ele pegava o elevador, se tivesse uma mulher, e tivesse só uma mulher só, ele não entrava. Religiosidade? Zelo. Imagina como era a mulher desse cara, a Ruth. Se sentia amada, segura. Billy Graham, o homem que sentou com Rainha Elizabeth em 1947, 5 anos depois de Gandhi morrer, e 6 anos depois dele ter sentado com Gandhi. Rainha Elizabeth atravessa o mar, o oceano, senta com Billy Graham na Nova Inglaterra, chamada Estados Unidos, e pergunta para Billy Graham, e pede para Billy Graham conselhos para que ela administrasse bem o reino que ela cuidava, que era o Reino Unido. Já olha o que tem a ver esse cara com a eternidade, não estou entendendo. Billy Graham tem 27 livros escritos. Sabe qual é a palavra mais dita por ele nos 27 livros? Jesus. E a segunda, eternidade. Sabe qual a frase dele mais pesquisada no Google, mais compartilhada em redes sociais? Sabe qual a frase mais famosa de Billy Graham? Abre aspas: a terra não é a minha moradia, a terra é um lugar de peregrinação para mim, a minha casa está nos céus, estou apenas de passagem por aqui. Eu não sei se você sabe, mas ele morreu no passado e nenhum dos 3 filhos tiveram depressão depois da morte dele. E, inclusive, nenhum dos 3 filhos choraram. Como você sabe disso, João? Está lá a página do Franklin Graham no Instagram. Recomendo você seguir ele, você vai ser edificado. Depois de uma cruzada no Texas, foram entrevistá-lo, porque no vídeo do enterro do pai, que foi noticiado por 17 minutos na rede CNN,
Sabe o que é a CNN mostrar a morte de um cara, de um ser humano, e esse ser humano ser da nossa família, ser um cristão como eu e você, representando Cristo, representando a igreja no mundo? Isso é muito louco, isso deve empolgar. Sabe o que é a morte de um homem ser mais noticiada e mais assistida em 17 minutos do que a final da Liga Europa de futebol? Chelsea e Arsenal. Da tua família, seguidor do mesmo Cristo. Cristão, provando para mim e para você, existe algo além do que entrar na igreja. Existe algo além do que ser mais um numa multidão. Existe algo além do que ser um em 60 milhões de evangélicos. Provando para mim e para você, tem como ser cristão e não ser odiado pelo mundo. João, mas em Mateus 24, Jesus falou que nós seríamos odiados. Ali ele estava falando de judeus. Se você estudar o contexto, ele está falando do judaísmo. Sempre foram odiados. Vários extermínios. Billy Graham não foi odiado, ele errou. Catherine Kuhlman não foi odiado, errou. Whitefield não foi odiado, errou. Sabe o que eu aprendi, irmão? Sabe o que eu tenho aprendido? Os cristãos mais odiados são aqueles que são perseguidos como Cristo, na verdade como Paulo, mas não são perseguidos pelo mesmo motivo que Paulo foi perseguido. A igreja hoje, ela não é perseguida por pregar Cristo, ela é perseguida por não pregar Cristo. A igreja hoje é perseguida porque ela fala muito e vive pouco. Por que a igreja no Brasil é perseguida? Adultério no púlpito. Escândalos envolvendo dinheiro dentro da igreja. O que tem de evangelho nisso, irmão? Nada. É o pastor que bate na esposa depois de pregar um sermão. Nada de Cristo. É o líder de jovens que caiu embriagado. Nada de Cristo. Será que somos perseguidos por sermos como Jesus? Ou por não sermos nada parecidos com Ele? Billy Graham, justo e íntegro, amado pelo povo. Eu tomava 4 remédios controlados para pânico, ansiedade e depressão. Minha avó morreu no manicômio, parte de mãe. Minha mãe tentou suicídio, meu pai está aqui 17 vezes, 7 vezes na minha frente. E eu tomei 4 remédios controlados em 4 anos e 8 meses. Citalopram, Socenda, pacote de Rivotril. 2015, meu pai está aqui, para eu não mentir. Cadê meu pai? Levanta a mão, pai. Ele está por aí, lá atrás. Meu pai em 2015, te amo, pai. Meu pai em 2015 me levou para o hospital 127 vezes. Pega um ano, subtrai 356 pelo número. A cada 3 dias eu estava um dia no hospital, tomando diazepam intramuscular, por conta de pânico e ansiedade. Irmão, eu sei o que eu estou falando. O que isso tem a ver com a eternidade? Sabe quando e como eu parei de tomar remédio controlado? Ano passado, em março. Entrei no bosque, estudando o livro de João. Abri João 16. Quando eu li, já não sois desse mundo, esse versículo penetrou aqui, irmão, ó. E ele me disse: olhe para as aves, olhe para as árvores, olhe para as plantas, olhe para a natureza. Se eu cuido deles, que são apenas minhas criaturas, quanto mais de você cuidarei, que é meu filho. Se eu não poupei meu único filho por amor a vós, pouparei todas as outras coisas? Não. O meu foco mudou. Tirei dessa terra, joguei lá, ó. 4 remédios, anda até hoje com Rivotril. Está em 2 comprimidos, desde março do ano passado. Eu queria falar para vocês que a psicologia me ajudou, irmãos, eu queria. É bom que eu consiga mais aplausos, seria bom.
Gente, a psicologia me ajudou. Vai ter aplauso em todo lugar. Agora fala que Jesus ajudou. O ateu já te tira. Tá louco. E eu que sou evangelista, lido com o ateu, ele fala que eu estou louco. Irmãos, eu larguei sem desmame. Eu não desmamei os remédios. Está ali meu pai, viu meu sofrimento. Está aqui a galera que vem comigo, viu meu sofrimento. Não larguei com desmame. Revelação da eternidade. O meu psiquiatra, judeu ortodoxo, segue quase todas as leis de Moisés. Um dos melhores psiquiatras do Brasil, formado no Mackenzie. 58 anos de idade, já foi um dos conselheiros da Federação de Psiquiatria do Brasil. Ele me disse: João, não creio no teu Cristo. Para mim ele ainda vai vir. Jesus para mim foi apenas um bom homem. Porém, o teu Deus é o meu Deus, que é Yahvé e Adonai. Hoje eu te digo, Adonai te ajudou. É a única explicação. Aí eu lembro, lá no consultório, lá na Asa Sul, para você que conhece Brasília, lá na 911, olhei no olho dele e ele me perguntou: como é que foi tudo isso? Como ele não vai acreditar em quase nada que eu falar, porque Jesus? Eu falei, eu só resumi, eu falei bem assim: entendi que eu não sou daqui. Ele estava escrevendo, ele treme muito, ele olha assim para mim e me dá um sorrisinho. Aí ele: entendi. Sabe por que a igreja está muito ansiosa e triste? Está presa à terra. Pode buscar ansiedade. Ansiedade, como a minha, a maioria é com base em dinheiro, carro, é uma casa, é conta para pagar, terra. Sabe o que vai acontecer hoje aqui, irmãos? Deus vai trocar a sua preocupação. Deus vai tirar os seus olhos daqui e vai focar na eternidade. E hoje você vai começar a se tornar co-participante dos sofrimentos de Cristo. A igreja ama se tornar participante da glória, mas existe um convite para se tornar co-participante dos sofrimentos de Cristo. E João, que sofrimento é esse? Almas. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, se tornar co-participante do sofrimento de Cristo. Cristo não sofre por carro e casa, Cristo não sofre por nada dessa terra, Cristo sofre por aquilo que é eterno, almas. E a Bíblia chama isso de dores de parto. Gálatas 4:19. Paulo ele escreve preso à igreja de Gálatas: meus filhinhos, vírgula, por quem de novo sinto, não é intelectual, é sentimento, sinto dores como de parto, até que Cristo seja gerado e formado em vós. Igreja, troca os seus sonhos. Eu te dou essa dica. Já sonhei com muita coisa dessa terra. Então vou te dar uma dica melhor ainda. Quer dica top bíblica? Está lá na Bíblia, gente. Mateus 7, Filipenses 4. Não ore por aquilo que você já tem. Só agradeça. Você acha que Deus vai te abandonar na sua dívida financeira? Você acha que Deus vai te abandonar, vai abandonar o teu filho? Você acha que Deus não vai abençoar o teu casamento financeiramente? Você acha que Ele vai deixar uma criancinha morrer? Não! Nós já somos co-herdeiros e herdeiros em Cristo. Temos tudo, é nele, tudo. Pare de orar por aquilo que você já tem. Comece a orar por aquilo que você ainda não tem. O que você ainda não tem? Legado. Eu não te dei um legado. Não é de graça. Salvação é de graça, ninguém aqui comprou. Efésios. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu não sei você, irmão, mas eu não queria ter me convertido. Eu queria estar em rave até agora, pulando. Eu queria estar usando droga até hoje. Eu queria estar vivendo uma vida pecaminosa. Eu não queria nunca. Piorou pregar o evangelho. Nunca. Achava crente chato. Está ali meu pai. Achava chato. Vida da minha filha, chato. Mas o homem não tem poder de escolha em Deus. A igreja aprendeu que Deus é pai.
Aí muita gente acha que ele é o pai assim, ó. Ô filho, volta. Vem, corre, corre. Vem, filho, por favor, não me abandone. Deus é Senhor soberano. Quando Ele diz vem, João, por que meu pai ainda não veio? Não é a hora. Pode ter certeza. Seu papel é orar e pregar. Na hora que for para ele voltar, ele vai voltar. Jesus não perdeu a guerra na cruz. Jesus não perdeu, mano. Ele não perdeu. Ele não perde nenhuma. Minha mãe ficou desviada 6 anos, fumando, bebendo, ficou internada. Meu pai internou minha mãe no Santo Antônio Descoberta, na Mansão Vida. A gente ficou sem minha mãe por muito tempo em casa. Voltei para Jesus antes, comecei a orar. Deus, pega minha mãe. Teve uma hora que eu fiquei preocupado. Eu falei, ela vai para o inferno. Deus me disse, eu a escolhi. Não cabe ela me escolher ou não. Se eu a escolher, ela vai vir. Dia 17 de março do ano passado, eu vi minha mãe de joelhos chorando, pedindo perdão pelos pecados, porque a luz do Senhor a encontrou. O que se chama isso? Graça irresistível. Se você me diz que tem como homem negar a Deus, você me diz que o homem é mais forte do que Deus. Deus não é tão soberano assim. Ele não é tão bom assim. Mateus 24:14 diz que nos últimos dias, que nós já estamos, o evangelho do reino seria pregado a todos os povos e todas as nações, e então viria o fim. Igreja, ouça isso com atenção. Não perca o foco. O Espírito Santo é sensível. Já já nós vamos chamar o Espírito Santo. Muitos aqui vão ser batizados em lágrimas, em dores de parto e em fogo por almas. Eu estou sem dormir. Eu sei que tem gente aqui cansada. Dormi 3 horas hoje. Vim em Salvador, um povo sendo cheio por Deus, na Igreja Batista Caminho das Árvores. E hoje vai acontecer o mesmo. Só me dê mais 15 minutos. A palavra está sendo pregada, é Deus falando. O que o pastor fez agora foi pregar a palavra. Deus falou. Por muito tempo a igreja acreditou que os últimos dias seriam de trevas, fome, rumores de guerra e guerra, amor de muitos vai se esfriar, e tudo isso Jesus disse. Mas Jesus também disse que nos últimos dias, antes do fim, o evangelho do reino seria pregado a todos os povos e todas as nações, e então viria o fim. Ouça isso com atenção. Amor de muitos se esfriar, rumores de guerra e guerra, fome se alastrando pelo mundo, é apenas o início das dores de parto de um filho que iria nascer, chamado volta de Jesus. O versículo que carrega a revelação direta da volta de Jesus não é o versículo que diz que rumores de guerra e guerra iriam acontecer nos últimos dias. Não é o versículo que diz que o amor de muitos iria se esfriar, e muito menos o versículo que diz que a fome iria se alastrar pelo mundo. O versículo que carrega a revelação direta da volta de Jesus é o versículo que diz: nos últimos dias o evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos e todas as nações, e então virá o fim. O que isso significa? Isso significa que os últimos dias serão de glória para a igreja. Os problemas do mundo não vão ofuscar a glória da igreja. Jesus não vai se casar com qualquer noiva, mano. A igreja está alcançando a estatura do varão perfeito. Nunca na história tantas pessoas receberam Jesus como único Senhor e Salvador no mundo, como estão recebendo hoje. A cada 30 dias na China, segundo dados do Jocum, 10 mil pessoas aceitam Jesus. Sabe o que é 10 mil chineses aceitarem Jesus em uma nação onde o evangelho não pode ser pregado, mano? Eu fui pregar agora em Portugal, eu vi na rua das baladas, Cais Sodré, 7 portuguesas e 2 portugueses aceitarem Jesus. Leonor, Magdalena, Sofia, Rita, Marta, Ana Lucia e Catarina. 7 portuguesas aceitarem Jesus, chorando em frente a bares e boates lá de Lisboa, no Cais Sodré. Eu vi com os meus olhos uma prostituta na Espanha, em Cartagena. O nome artístico pornográfico dela é Candy.
E o nome dela de nascença é Florência. Se converteu chorando, está em Cristo hoje, congregando uma igreja chamada Rio de Vida, pastoreada pelo Samuel Justo, pastor espanhol, lá em Alicante, Espanha, sul da Espanha. Sabe por que ela se converteu? Eu não a conhecia. Deus falou bem assim: chame ela pelo nome. Eu falei: como assim pelo nome? Chamam ela pelo nome artístico. Só quem chama ela pelo nome é o pai e a mãe. E eu a chamava assim na infância dela. Ninguém sabe o nome dela. Quando tu fala, ela vai levar um susto. No ouvido dela, eu estava orando por ela. Eu falei bem assim, eu estava orando por ela. Eu falei bem assim, eu não, nem troquei dela. Eu estava orando por ela. Eu falei bem assim: Flor, chama ela de Flor. Deus falou: chama ela de Flor. O nome dela é Florência. Ele falou: chama ela de Flor, porque é assim que eu a vejo aqui no meu reino. Ela é como uma flor no meu jardim. Aí eu: demorou. Aí eu: Deus te vê como uma flor. O nome dela é Florência. Ó, Flor, Florência. Ah, detalhe. Deus não tinha me falado o nome dela. Então eu falei: Flor, tá. Deus te vê como uma flor. Aí ela começou a chorar igual uma louca. Tatuagem de cruz invertida aqui, demônio nas costas. Satanista, irmão. E orando assim, ó: Deus te vê como uma flor. E olhando para ela assim, ó, no jardim dele. E eu esperando a reação com o olho fechado. Começou a chorar. Agora se coloque no meu lugar. Eu não sabia que o nome era Florência, eu não entendi nada. Falei: Falei: ela é uma flor no jardim de Jesus, mas ela não precisa chorar tanto. Flor. Falei: Aí eu estou lá e eu estou bem assim. O meu amigo Rubem da Espanha está do meu lado sem entender nada também. A gente está bem assim, ó, paralisado. Aí eu ouvi uma voz dentro de mim bem assim, ó: o nome dela é Florência. E o pai e a mãe chamavam ela de Flor na infância. Detalhe: pai e a mãe morreram. Quando eu solto, ela abre o olho, está lá digerindo, ela se recupera e começa a falar comigo: João, obrigado. Eu sou da Argentina. E eu nasci num distrito de Buenos Aires chamado Florença. E o meu nome é Florência. Meu pai e minha mãe me chamavam de Flor. E só 2 pessoas me chamavam pelo nome, porque eu me tornei prostituta cedo. Então eu já tive nome artístico logo cedo: meu pai, minha mãe e o Espírito Santo. Achei que ele tinha me abandonado. Fiz pacto com Satã. Nem falou demônio. Fiz pacto com Satã com 21 anos de idade. Entreguei meu corpo e minha vida a ele. Em troca ele me deu dinheiro, me deu uma boa vida, mas ele me cobrou algo em troca, que foi depois que foi a minha vida. Está em Cristo. O namorado dela, o Andréas, bandido, traficante, pegava droga no Marrocos, em Casablanca, atravessava de navio, vendia droga igual a água lá. E lá quem vende maconha é rei. Ele era um rei. Se converteu. Irmãos, o que tudo isso significa? Os últimos dias da terra, evangelho está sendo pregado. Lá na praça eu comecei o Céu na Terra com 4 pessoas. Hoje a gente tem reuniões de 600 a 700 toda terça. Tivemos 5 reuniões com mais de 4.200 pessoas. 14 mil pessoas aceitaram Jesus na Praça do Céu na Terra. Começamos a pregar o evangelho em bares e boates da nossa cidade. Foi fechando uma por uma. Xixa, Rocá, Querosene fechou. A primeira fechou foi Querosene. Hoje nós temos uma boate servindo na nossa cidade. Uma boate nas ruas de Águas Claras. Águas Claras não é o interior. 275 mil habitantes, uma cidade grande, uma boate só. João, por que essas boates fecharam? Evangelho sendo pregado. Quando a luz chega, onde há a escuridão se dissipa. Gente, não há guerra. Nossa. Não há guerra entre Jesus e o Satanás. Já viu o derrotado lutar? Perdeu.
João, a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa. Jesus não. Não rebaixe meu Cristo, no nome de Jesus. Não vamos rebaixar Jesus. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Quando você chegar lá na sua casa, se a luz estiver apagada, você apertar o botão, puf, para ligar a luz, você não vê luta de luz com escuridão. Aperta o botão, puf, acendeu. Assim é quando o reino de Deus chega em um lugar onde há trevas. As trevas se dissipam. E algumas pessoas já são marcadas pelo Espírito, porque estão entendendo a mensagem. Seja cheia agora pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Cheia. Porque o Espírito Santo responde fome. Porque enquanto o Evangelho está sendo pregado, existem pessoas, quero comer. Existem pessoas, o compromisso. Mas existem pessoas pensando, eu quero mais de Deus. Esses, Ele reparte. Deus não precisa da atenção de nenhum ser humano. Deus não precisa do João. O João sem Deus é um lixo. Deus sem o João é Deus. Se o João sair de cena, Deus levanta outro. Se Deus foi capaz de abrir a boca de uma mula para falar, Deus não precisa de mim e de você. A igreja aprendeu que Deus é Pai. Agora é outro nível. Deus é Senhor. Quando você volta para Jesus, você tem que entender, Deus é seu Pai, para você se sentir amada. Mas quando você cria um certo nível de maturidade, Deus vem e faz isso daqui com você, ó. Ei. Agora é outro nível. Já tirei a fralda. Você já cresceu. Agora eu vou te dizer algo. Além de ser seu pai, eu sou seu Senhor. Eu fiz tudo, sacrifiquei meu único filho. Quem merecia a cruz era você. Quem merecia a cruz era o João. João, você que merecia aquela cruz, merecia chicote. Mas eu sacrifiquei meu filho. Eu já fiz tudo. Se eu não te der mais nada, se você morar na rua, já fiz tudo. Eu não te devo nada. Você me deve a sua vida. Eu sou o seu Senhor. Semana retrasada eu não ia pregar o Evangelho. Deus me disse, sou o seu Senhor. Quem disse que você tem que ficar debatendo? Eu mando e você obedece. Fui pregar o Evangelho no show do Boteco do Gustavo Lima. Eu e os meus amigos. Seja cheio agora pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Cheio agora. Deus honra a fome. Deus honra a sua fome. Quando a gente chegou lá, em frente ao show, o Gustavo Lima tocando, Michel Teló em outro palco. Ambiente de depravação. Chegamos lá porque o Espírito Santo me disse, tem uma menina pensando em suicídio e tem filhos que eu quero encontrar. Chegamos lá, batemos o olho, na saída do show do Boteco do Gustavo Lima. Tinha um grupinho de 4 pessoas saindo. Quando eu bato o olho na menina, no grupo dos 4, o Espírito Santo me disse, é ela que está pensando em suicídio. E é esse grupo que eu quero encontrar. A gente chama, começa a trocar ideia. E nessa de trocar ideia, a gente já começa a pregar o Evangelho. Eu olho no olho da menina, eu digo bem assim, cara, nós somos cristãos. Nós estávamos no culto da nossa igreja. O Espírito Santo veio sobre nós. Ele falou, vai pregar o Evangelho, porque tem filhos meus que eu quero encontrar. E ele me disse que teria uma menina no grupo desses filhos que estaria pensando em suicídio. E que inclusive estaria se cortando. E eu tive uma visão de braço cortado. E eu falei bem assim, e essa menina é você. E eu sinto que essa menina é você. Faz sentido. Ela começa a chorar. A gente prega o Evangelho, os 4 aceitam Jesus, a gente deixa em casa. Os 4 estão indo no céu na terra agora. Tem 3 semanas. Ele não disse para mim nesse dia que era meu pai, ô filho, vai, eu sou seu pai. Não, filho, eu sou seu Senhor. Vai. Tem dias que ele veio como pai. Aquele dia que você está mal, vem cá. Quantos estão entendendo? Vem cá. Você precisa de um abraço do pai. Mas tem dia que a gente está assim, ó, achando que a gente é o centro. Aí ele vem, desacostumou. Ei, eu sou o centro. Eu sou o Senhor. Você é meu servo. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ele está ativando dentro de você uma veia chamada veia evangelística. O Espírito Santo está colocando em você hoje mais amor pelos perdidos. Tudo vale por uma alma.
Tudo. Tudo vale por uma alma, tudo. Um dia me perguntaram: João, por que você tem tatuagem? Não fiz desviado, fiz crente. Na minha igreja não tem problema, então é ok. Que Deus falou: faça, que você vai se conectar com pessoas que nunca ouviram o evangelho, só por conta das suas tatuagens. Por conta dessa tatuagem do ET aqui, eu ganhei 6 almas para Jesus, contadas ao dedo. 3 na Praça do Céu na Terra, um dia depois de ter feito. Sabe por que do ET? Porque eu não sou daqui. Ele já pergunta: por que do ET? Hoje eu vou chegando com o evangelho. Eu sou um ET. Como assim você é um ET? Já tirei o sorriso dele, é tudo que eu preciso. Já cria uma conexão. Eu digo: eu não sou daqui, sou de outro mundo. Vou apagar essa tatuagem da cruz. Já viu como fica um braço ou a pele de alguém que apaga a tatuagem? Se eu não cobrir, na verdade, se eu apagar, é a mesma coisa de eu pegar e queimar minha pele. Eu vou ter que cobrir. Sabe por que eu vou apagar isso daqui? Por uma alma. Os muçulmanos. Sabe por que eu vou em rave? Tudo vale por uma alma. Sabe por que eu vou em festival de música eletrônica? Tudo vale por uma alma. Se Jesus sentou com uma prostituta sozinho, em João 4, Deus convida a igreja a fazer o mesmo. Vai pregar o evangelho. Hoje eu vim convidar você a fazer parte da última onda de salvação do mundo, do último avivamento, do último movimento de Deus na terra. Sempre antes de chuva, Deus levanta 3 tempos, aqui eu fecho. Presta atenção nisso daqui que é o mais importante. 3 tempos antes de chuva, e chuva é avivamento. Tempo dos Eliseus, 2 Reis 3. Tempo dos tangedores, 2 Reis 3, acabamos de ler. E o tempo de cavar os poços. O povo estava em seca em 2 Reis 3. Deus levanta Eliseu para profetizar, tangedor para tanger, o povo para cavar poço, e depois enviou o quê? Chuva. Chuva é avivamento. O que Deus fez no Brasil no século, na década passada? Qual foi o maior movimento que Deus fez no final, ou melhor, no final do século passado e início da década passada? Deus levantou os Eliseus na nossa geração. Quantos aqui tem mais de 10 anos de igreja? Ixi, então você vai pegar, você vai ouvir isso. Qual foi a veia da igreja que foi mais ativada na década passada por Deus? A veia profética. Você se lembra dos atos proféticos que tinham igual água na década passada? Você se lembra de homens como Dan Duque? Você se lembra de homens como Gregório McNutt? Você se lembra de mulheres como Valnice Milhomens, mora aqui em Brasília? Você se lembra de mulheres como Ezenete Rodrigues? Você se lembra desses profetas e profetisas que Deus levantou para profetizarem chuva sobre a nossa nação? Eu não sei se você sabe, igreja, mas o evento que mais bombou década passada foi um evento chamado Som da Chuva. E quem promoveu? Os profetas. Quem são eles? Os Eliseus de 2 Reis 3. E o que eles fazem? Preparam o corpo para o mover de Deus. Nunca na história a igreja se moveu em tantos atos proféticos como se moveu na década passada. Qual foi o segundo movimento de Deus no Brasil? Na década passada, principalmente no final, 2007, 8, 9, 10, início também dessa década. O movimento dos tangedores, porque sempre depois dos Eliseus vinham os tangedores. Quem são os tangedores? Os músicos. Antônio Cirilo, David Keelan, Diante do Trono, Asaf Borba, Ademar de Campos, Davi Silva, Judson de Oliveira. Deus dilatou a veia dos músicos da igreja. O que seria das canções do Brasil hoje sem Antônio Cirilo, Diante do Trono, Asaf Borba? Quem nunca aqui foi abençoado com aquela canção? Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real, poderoso Deus. Quantos aqui nunca foram abençoados por canções assim? Tudo um do lado do outro.
Você acha normal Vilas Boas vir? Morada? Não, Deus quis. Vou botar música legal para a igreja cantar no culto. Vai. Vou trazer profetas para eles se arrepiarem. Tudo é Deus preparando o campo para chuva. Chuva. Falta uma etapa para a chuva vir, chamada cavar os poços. E é isso que nós iremos fazer a partir de hoje. O que é cavar poço, João? Ler Bíblia, orar, jejuar, ler livros sobre Deus e caçar a presença de Deus. Por que cavar poço? Quando a chuva vir, queira ter um poço profundo cavado, porque quem não cavar em tempo de seca, quando a chuva chegar, vai ficar de fora. Hoje eu vim pregar para aqueles que querem participar da última chuva serôdia do Senhor. E o que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão caçar a presença de Deus. O Espírito hoje vai colocar fome dentro de você. Alguns aqui vão literalmente sentir sede por Deus, como a costa anseia pela água. Outros aqui vão sentir fome por Deus, como a gente sente fome por uma comida. O Espírito Santo hoje trouxe aqui para te preparar para a última chuva. Você vai receber do último avivamento, conforme o poço que você cavou. Em 3 estádios já ano que vem, de 8 de fevereiro. Boate já está fechando em Brasília. 14 mil convenções na praça. Movimentos de unidade na igreja. Salvador agora, Fonte Nova foi fechado. 20 mil pessoas. Arena da Baixada, Curitiba fecharam também. Ilha do Retiro ano que vem. Está chegando a chuva. Hoje eu vim pregar você. E Deus me trouxe aqui. Porque eu não queria estar aqui. Eu não queria nem pregar o evangelho. Deus me trouxe por amor a você. Para que você não fique de fora da última chuva. Agora o teu erro não será mais por ignorância. O seu erro será por... Aí você dá o nome. Agora, quer a notícia boa? Se Deus hoje está falando contigo sobre isso, é porque Deus conta contigo. Para que você participe desse último avivamento. João, não quero buscar Deus, estou morto, veio para a igreja empurrado. É o primeiro passo que você tem para fazer, para que Deus te encha. Seja cheia, minha irmã, pelo Espírito Santo. Você nova vai marcar uma geração. No nome de Jesus. Suas amigas vão conhecer a Deus através do Espírito Santo em você. Mais Espírito Santo no nome de Jesus. Bota a sua mão esquerda na sua amiga que está do seu lado assim, ó, como se você fosse abraçar ela. Você, isso, você. Coloca nessa sua amiga aí. Isso, fica abraçada aí com ela. Coloca a mão no ombro dela. E só vai dizendo assim baixinho: vem Espírito Santo no nome de Jesus. Sua amiguinha vai ser cheia pelo Espírito. Hoje eu vim convocar aos poucos para a colheita aqui em Anápolis. Vem Espírito Santo sobre nós no nome de Jesus. O louvor pode se posicionar. Por onde vai começar, João? A colheita, lá na tua casa. Teu pai e tua mãe vão voltar para Jesus através de você. Por onde vai começar? Vai começar lá com tua mãe que está hoje presa nas drogas. Deus vai trazê-la para Jesus. Onde é que vai começar? Lá na sua escola. Onde é que vai começar? Lá na sua faculdade. Existem pessoas aqui que Deus levantou para outras nações da terra. Existem pessoas aqui que nem sabem, mas daqui a alguns anos vão estar em outras nações. E o que Deus vai fazer hoje? Colocar em você amor por essas nações. Você... Lembra aquele dia que você assistiu um jornal e você assistiu uma notícia sobre uma nação ou sobre um povo ou etnia, e aquela notícia saltou aos seus olhos e parece que você estava sentindo a dor daquilo que estava sendo noticiado? Alguém aqui já viveu isso? Um dia assistiu um jornal, estava uma guerra em uma nação. Isso aí, irmão, se chama dor de parto. Você acha que você e eu podemos sentir dor por algum povo que nunca conhecemos, pela nossa carne limitada e depravada? Não.
Era Deus ali naquele dia colocando em você amor por um povo, e você nem percebeu, assim como eu não percebi. Sabe como eu descobri o chamado para a Itália? Copa do Mundo, comecei a torcer para a Itália em 2006, não estava torcendo para o Brasil, só para a Itália, não sabe o porquê. Vem minha mãe, bota a mão no meu coração e diz: filho, quando você era criança, profetizar a Itália, que você ia alcançar a nação da Itália. Eu nunca te falei, mas hoje é o dia, porque eu vi você chorando pela Itália, na Copa do Mundo. Filho, você vai para a Itália. Com 18 anos de idade, quando voltei para Jesus, o Espírito Santo me lembrou, ele disse: naquele dia, eu estava te levantando para a Itália. Vocês estão percebendo como foi um dia bobo, torcendo para a Itália? Mal sabe você, naquele dia, lá quando você abriu o noticiário, você viu uma notícia sobre o povo, sobre os índios, sobre as mulheres estupradas, sobre as crianças carentes, sobre o sertão, sobre as nações, sobre o continente. Aquele dia que você sentiu na pele, foi o início de tudo. Deus ali estava colocando em você amor por esse povo. Nós vamos lutar com Deus. Você vai ficar de pé no seu lugar. Você não vai olhar para os lados. Você não vai embora em reverência e temor à presença. E Deus agora, Ele vai vir sobre você com amor, com compaixão pelos perdidos. Deus vai vir sobre você com temor e tremor. O Espírito Santo hoje vai te levantar para você participar da última colheita. Existem milhares de pessoas que precisam conhecer a Deus aqui em Anápolis. Só abre as suas mãos. Espírito Santo, aumenta a sua presença. Nós honramos a sua presença. Nós honramos a sua presença, Espírito Santo. Se você está sentindo Deus te tocar, comece a orar. Comece a falar: Espírito Santo, venha sobre mim. Agora é a hora de você orar uma oração perigosa. Comece a orar: Deus, me dê almas. Deus, eu quero mais. Vamos lá, comece a orar, igreja. Se você está sentindo Deus te tocar, abra suas mãos, feche os seus olhos e comece a falar: vem Espírito Santo sobre mim. Você agora vai fazer uma oração perigosa. Alguns aqui precisam orar hoje: Deus, me dê alma, senão eu morro. Se você tem dom de línguas, ore em línguas. João, eu estou sentindo uma parada aqui no meu lugar, velho. Eu estou sentindo um calor tomar o meu corpo. Se você está sentindo um calor tomar o seu corpo, sai do seu lugar e vem correndo aqui à frente. João, meu corpo está esquentando, cara. Que parada é essa? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. João, eu estou sentindo vontade de chorar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. João, eu estou sentindo uma dor e uma angústia por alma. Sai do seu lugar e vem. João, meu corpo está tremendo, velho. Por que minha mão está tremendo assim, João? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Erga suas mãos aos céus. Enquanto o louvor é ministrado, nós vamos lutar com Deus. Vamos! Só abra as suas mãos e feche os seus olhos.
O Espírito Santo hoje Ele colocou dentro de você uma fome e uma sede genuína por Ele. Você a partir de hoje vai ler a Bíblia como nunca leu antes. Você vai orar como nunca orou antes. Você vai jejuar. Você vai caçar a presença de Deus. Existem pessoas aqui que estavam pensando em desistir da caminhada cristã. Existem pessoas aqui que estavam frias. Existem pessoas aqui que estavam apáticas. Tinha muito tempo que não pregava na rua, ou pessoas que nunca pregaram. Bem-vindo ao time agora. E você vai começar essa aventura em casa. Amando a sua família. O que começou aqui nunca mais vai parar. Deus te colocou hoje num caminho sem volta. Hoje o barco do seu conforto, ele pegou e queimou. Só tem um caminho agora. Estou falando de salvação não. Um caminho de cumprimento do ID. Deus levantou hoje mulheres como a Amy McPherson, Catherine Kuhlman. A partir de hoje você vai assistir vídeos de avivamento e reforma no YouTube. Te indico livros do Leonard Ravenhill e David Wilkerson. Pregações deles dois também estão mortos há muito tempo. Mas foram homens que queimaram muito por Jesus. Incompreendidos por muitos. Conhecido no céu e no inferno. Você a partir de hoje vai caçar a presença de Deus em todos os lugares que você for. Não tem isso que aconteceu com você hoje. Deus te criou para isso. A partir do próximo culto, o pastor vai estar pregando, você não vai nem olhar para o celular. Modo avião, Deus está falando, não falo com ninguém. Ih, virou fanático. Para esse que fala assim, se for teu amigo, com muito respeito você vai responder. Lá na frente a gente se encontra. Lá na frente a gente conversa. Pode me chamar de fanático hoje. Os reformadores eram fanáticos. Os puritanos eram fanáticos. McPherson era fanática para muitos. Deixou um legado. Quem deixa legado são aqueles que são chamados de fanáticos. Para fechar, se você tem chamado forte para evangelismo, seu coração queima muito por vidas, você quer pregar o evangelho, não sabe por onde começar. Nós temos uma escola chamada 2414, muita gente de Anápolis está indo, e já foi. Está na 3ª edição, as vagas já encerraram. Mas eu te convido para a 4ª edição, tem muito tempo para planejar, em julho. Vai ser uma escola para 800 alunos, essa de agora é 350, a próxima é 800. E vai ser em parceria com o Iros, da Heidberger e Will Hart. Eles são lá da África. Nós vamos enviar missionários para o mundo inteiro. E aqueles que têm chamado para o Brasil vão ficar aqui. Então, se você tem chamado para isso, Escola 2414, o que você vai fazer já para se programar? Já segue lá, @Escola 244, já para você ir se programando no Instagram. Para mais informações, @Escola 2414. E até lá, você vai pregando o Evangelho. Se você tem um chamado, e isso, claro, você vai falar com seus pastores. Se você quer ir evangelizar com a gente em bares e boates, toda sexta e sábado a gente está lá em Brasília evangelizando. Se você quer primeiro aprender para depois replicar, vai lá. Toda sexta e sábado a gente está na rua, em boate. Vai lá, aprende com a gente.
Só de você olhar, você já vai aprender muita coisa. Em dezembro agora, em raves. A gente vai evangelizar em raves. A gente vai treinar e vai evangelizar em raves. Se você quer ir, manda mensagem lá no Instagram do Sonho na Terra. Nós vamos entrar agora em dezembro, ou ano que vem, nos 10 maiores festivais de raves do Brasil. Juvulhar, Red Bull Music Festival, Experience, Federal, Universo Paralelo, Planeta Atlântico, os 10. Deus está fazendo. É os últimos dias, Jesus está voltando. Amém? É isso aí, pastor Miller, foi uma honra. E só para fechar, honrem muito mais os pastores de vocês dessa casa do que nós, pregadores da internet. Eu não vou queimar por Jesus, por você, como eles queimam. Se eu te abençoo com uma pregação na internet, eles te abençoam muito mais estando aqui todos os dias te alimentando, amando você, atendendo ligação quando você está mal, indo na sua casa quando você está pensando em suicídio. Honre muito mais eles do que nós da internet. Amém? E para cada pregação que você assistir minha, 3 você vai assistir de pais na fé que ou estão prestes a morrer ou que estão morrendo. Eles têm muito mais sabedoria do que eu e do que a minha geração. Minha geração, e eu me boto nisso, a gente já falou muita besteira e muita bobagem. A probabilidade desses caras falarem hoje é menor. Claro, não são todos de cabelos brancos, mas muitos. Muito mais do que a minha geração. Muitos. E os 2 que eu mais assisto, Leonardo Ravenhill e David Wilkerson. Por que eu faço isso no final de culto? Já para te abençoar com posterior a isso. Porque eu sei o que vai acontecer com você. Depois disso eu sei o que acontece, porque eu já vi. E aconteceu comigo. Você vai ter fome igual um louco. E você tem que saber onde buscar. Não vai em todas as fontes. Tem fonte suja. Beba de quem é profundo. Vá assistir esses caras que estão debaixo do caixão ou que tem cabelos brancos na cabeça. Aplauda Jesus.